Começou. Boa noite, vamos iniciar a aula de hoje, que é a aula referente à unidade 2. Hoje nós iremos aprender um pouco sobre modelagem de banco de dados. A notação que nós iremos aprender é uma notação que ela é já clássica na modelagem de banco de dados. De lá para cá nós tivemos algumas atualizações, mas ainda assim é uma linguagem que é bastante utilizada. Antigamente, a gente costumava gerar esses modelos, né? Apareceu aqui, não sei o que foi, apareceu uma mensagem aqui. Antigamente, as pessoas faziam esses modelos do zero. Hoje, desde um tempo, na verdade, né, nós temos algumas ferramentas que permitem que o código em SQL seja gerado, né, seja escrito, e aí, a partir desse código, já é gerado o diagrama. Mas, de qualquer forma, é interessante nós entendermos, né, por que que essa anotação existe, como que se faz, porque hoje mesmo eu precisei validar um diagrama referente a uma empresa e a anotação utilizada foi justamente essa que vocês vão aprender hoje. Então, é uma empresa que é pública, e a anotação foi exatamente a mesma. Então, assim, é um conhecimento que ele não é defasado, né? Não é antigo, tá? Mas que seja uma anotação que é clássica, mas o conhecimento, ele ainda é útil, ainda é válido, certo? Na atualidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para eu mostrar para vocês a aula, né? Os slides. Esses meus slides, eles não são novos, como os conceitos são basicamente os mesmos, então eu vou utilizar o slide que já utilizava, né, na turma, quando eu ministrava a disciplina de banco de dados. Então, assim, eu não fiz, inclusive, nenhuma mudança nele, porque, né, nesses slides, porque realmente os conceitos, eles são bem válidos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minuto. Aqui. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou mostrar para vocês esses conceitos aqui, e depois a gente vai lá para o fascículo, que eu quero mostrar para vocês algumas pequenas diferenças, né? Antes de começar qualquer coisa, de falar sobre qualquer coisa, a gente precisa entender o que é um modelo. Lembrando que agora nós estamos na fase de modelagem e projeto de um banco de dados. Na aula passada eu falei para vocês o que é um banco de dados, o que compõe um banco de dados, falamos sobre sistemas de bancos de dados, sistemas de gerenciamento de banco de dados, o que é dado, o que é informação, o que é conhecimento, que o conhecimento pode ser utilizado de uma forma estratégica. Falei sobre algumas características de um banco de dados. Então, hoje, a gente vai para a segunda parte, que é a parte da modelagem, a partir do projeto do banco de dados. Para que a gente entre nessa parte, é necessário entender o que é um modelo. O modelo é uma abstração da realidade. O modelo é como se fosse uma representação da realidade. E essa representação, ela pode ter diferentes níveis e pode ter também diferentes visões. Cada pessoa pode ver o mesmo modelo e interpretar de uma forma diferente. Então, cada pessoa pode ter várias visões da mesma realidade. Aqui está um exemplo que ele é muito clássico, esse exemplo, que é a forma como uma pessoa vê uma fotografia e como essa fotografia pode ser pintada ou desenhada. Inclusive, essa aqui é uma pintura famosa, né? De um pintor famoso. E aqui a mesma visão de um animal, sendo por uma pessoa, né, uma tutora de um animal, e por uma veterinária. Então, são visões diferentes relacionadas ao mesmo objeto. Vamos chamar aqui de objeto, assim, o objeto de observação, né, digamos assim.
Então, essas visões diferentes, elas são chamadas de abstração. Então, o modelo é uma abstração da realidade, é uma representação da realidade. E a forma com que essa visão ela é compartilhada desse modelo, ela pode variar de acordo com vários aspectos. Ela pode variar de acordo com o nível de conhecimento da pessoa, ela pode variar de acordo com o objetivo do modelo, né? Tem modelos que são elaborados para o usuário que é leigo, o usuário que não tem entendimento de um sistema. Já tem modelos que são mais complexos, que são elaborados para pessoas que são da área. Então, isso vai variando, certo? Então, o que, que é o modelo de dados? O modelo de dados, que é o modelo que nós utilizamos para projetar o banco de dados, ele é uma porção do mundo real, uma parte do mundo real. Nós temos, por exemplo, eu vou precisar elaborar um programa para uma empresa. Aquilo ali é uma parte do mundo real. Não preciso desenhar todo o mundo. Eu preciso desenhar os aspectos daquela empresa, aqueles aspectos que serão representados dentro do sistema, né? Então, assim, esse é o esquema de dados. É aquela partezinha que a gente chama também de mini mundo, é uma explicação de como que as coisas funcionam naquela empresa e como que eu preciso representar esses processos lá dentro do meu banco de dados, certo? Que também pode ser representado de várias formas. Então, com relação aos níveis de abstração, nós temos o mundo real, né, as coisas que existem no mundo, um modelo que é descritivo, uma descrição daquilo que existe no mundo, e aí eu pego parte dessa descrição que se refere àquilo que eu preciso diagramar e, e escrevo, né, faço essa descrição. Como que eu obtenho essa descrição? Por exemplo, eu não sou da área, não sou da empresa que eu preciso desenvolver o sistema. Como que eu posso ter uma visão de como que as coisas funcionam dentro daquela empresa? Eu posso ir lá, eu posso entrevistar as pessoas, conversar com os usuários, conversar com aquelas pessoas que irão utilizar o sistema no dia a dia. E a partir daí eu vou entendendo todos os aspectos e vou começando a pensar em como que esses aspectos eles podem ser traduzidos a nível de sistema, certo? Então, a partir daí, eu vou modelar conceitualmente. O modelo conceitual é um modelo que se chama de alto nível. É um modelo que ele não tem muitos detalhes. Só um minuto, pessoal. A gente comprou para você. Desculpa, pessoal. Voltando aqui. Então, a partir do meu modelo conceitual, eu posso ir refinando esse modelo, descobrindo cada vez mais detalhes, né, conceitos relacionados a esse modelo, e eu posso transformar em um modelo lógico, que é um modelo de dados. Já é uma camada mais abaixo a nível de sistema. E depois que a gente pode chamar de um modelo que é relacional, isso se eu estiver tratando de banco de dados relacional, né? Se for um banco de dados orientado a objetos, então já é outro tipo de modelo, já é outra, é um modelo lógico, mas ele já tem outras características. E aí depois eu passo para o modelo físico, que é o modelo relacionado a bits, bytes, a estrutura interna, de fato, de arquivos do meu banco de dados. Passando aqui. Então, aqui eu tenho o meu modelo, o MER, né, chama MER, modelo conceitual. No modelo lógico, eu tenho um esquema aqui relacional, que é a transformação do MER, do modelo conceitual, em tabelas. Tabelas, assim, ainda a um nível baixo, mas não tão baixo, digamos assim, porque eu sei que aqui é uma tabela, por exemplo.
eu sei que isso aqui são atributos da minha tabela, eu consigo identificar que esse atributo é um atributo que ele é muito específico, que ele é único, então eu já consigo visualizar as tabelas, só que ainda sem transformar de fato em tabelas como está aqui no modelo físico, né? Aqui são tabelas, o esquema relacional são relações, ou seja, tabelas, só que são descritos de uma forma ainda de médio nível, digamos assim, né? E aqui embaixo, no modelo físico, eu tenho, de fato, um modelo de baixo nível, as relações, né? Que é o DER mesmo, o diagrama de unidade de relacionamento. Esse é o MER, modelo conceitual, esse é o DER. Então, como que funciona? Eu tenho o mundo real, e aí, dentro do mundo real, eu tenho o que o analista quer entender, o analista de banco de dados, o analista de sistemas, o que é que ele quer entender. Desse mundo real, eu preciso definir o escopo, porque eu não posso programar indefinidamente, né? Assim, para sempre. Então, eu preciso determinar o escopo para o meu sistema. Então, dentro desse mundo real, eu tenho uma pequena parte que a gente chama de mini mundo, que eu vou descrever e vou traduzir para o meu projeto de banco de dados. E aqui no meu projeto, eu vou fazer um MER, que é o modelo entidade de relacionamento, transformar no lógico e aí transformar no modelo físico. Esse modelo físico também, pessoal, já é a nível de SQL, já é a nível de linguagem mesmo de banco de dados, tá? Então, nós temos os modelos de alto nível, que eu já falei para vocês, né, que são os modelos que o usuário ainda consegue entender, e eu tenho os de baixo nível, que um usuário leigo, ele pode ter uma certa dificuldade para entender. É possível, inclusive, que ele não entenda nada, sem o auxílio, certo? O modelo conceitual, ele vai descrever a realidade do ambiente, né? Ele vai descrever o problema, ele vai mostrar uma visão que é mais ampla do problema. Já o modelo de baixo nível, ele já é mais refinado. Então, a partir desse modelo, a gente já consegue entender quais estruturas eu preciso usar, quanto de armazenamento eu vou precisar, qual modelo de banco de dados, qual ferramenta de banco de dados eu vou precisar usar, qual SGBD é mais apropriado, o que eu preciso a nível de servidor, essas questões mais técnicas. Então, o Chen, ele foi o criador do modelo entidade de relacionamento, né, da linguagem, da notação, na verdade, a palavra certa é notação, a notação apropriada para desenhar o MER, e claro que desde 76 isso vem tendo algumas evoluções, né? Apesar de ser uma notação que é clássica, mas claro que houve algumas evoluções nesse percurso. E aí, para explicar como que funciona essa notação, eu vou mostrando aqui para vocês. Locador ainda é um conceito muito antigo. Vamos pensar numa biblioteca. Digamos que eu tenho uma biblioteca. Para essa biblioteca, eu tenho uma entidade chamada cliente, certo? Se chama entidade, representada por esse quadradozinho aqui. O meu cliente, ele vai ter alguns atributos, ele vai ter nome, ele vai ter CPF, ele vai ter endereço. Esses atributos, eles têm algumas distinções. Por exemplo, eu tenho CPF, que é um dado que é único. Ninguém tem um CPF igual ao de outra pessoa, é único, certo? Então, esse é um atributo que ele seria um atributo candidato a ser uma chave, porque cada tabela possui um código que vai determinar aquela tabela e que esse código vai ser responsável por tanto identificar essa tabela, quanto também ser utilizado depois para fazer o relacionamento entre tabelas. É como se um código fosse chamando outro código, que chama outro código, e aí é por meio desses códigos que as tabelas elas se conversam, elas se relacionam. Então, esse código ele precisa ser único para cada campo da minha tabela. Por exemplo, eu, enquanto cliente, eu só posso ter um código. Um outro cliente vai ter um outro código que é único. Não pode ser igual, certo? Então, o CPF, por ser único, ele é candidato a ser uma chave. Ele poderia ser uma chave, ele poderia ser aquilo que identifica a entidade. Só que isso tem um problema. Quando eu for transformar o meu MER em um modelo relacional,
Com o tempo, as leis mudam, né? As coisas mudam. Então, pode ter alguma alteração no campo CPF que pode afetar todo o banco de dados, todos as tabelas que estão ali dentro. Então, uma vez que esse atributo, ele é muito tendencioso, né, no sentido de que ele pode mudar ao longo do tempo, ele não deveria ser utilizado como uma chave, ele não deveria identificar uma entidade, mas ele é um candidato, certo? O que que deve acontecer? O cliente deve ter um código que pode ser gerado pelo próprio banco de dados. Esse código vai ser único, mas ninguém vai mexer nesse código. Esse código ele não vai ser alterado por lei, ele não vai ser alterado por nada que seja externo, certo? Porque isso minimiza o risco de mexer nesse dado e aí isso impactar em todas as tabelas que estão relacionadas. Tá dando para entender até agora, pessoal? Sim, não? Cri-cri, estou sozinha? Sim? Eu não consigo ver o campo de mensagens, tá? Pessoal, vou até sair aqui para ver se vocês estão aí. Sim, agora eu consigo ver, mas quando eu vier aqui para a aula, eu não vou conseguir ver o ok de vocês, tá bom? Então, cliente é uma entidade. Essa entidade, ela possui características, que são os atributos, certo? Então, essas características, elas podem ser chave, né? O atributo pode ser chave, que é aquilo que eu falei do CPF. Ele pode ser simples, ele vai ter um valor, mas, assim, é um valor que, inclusive, pode ser até igual dentro do banco de dados, né? Duas pessoas podem ter o mesmo nome, pode acontecer. Duas pessoas podem ter a mesma idade, né? É algo que não vai afetar o banco de dados, tá? Tem um atributo que ele é composto, porque ele possui vários atributos dentro dele, por exemplo, o endereço. O endereço tem rua, tem número, tem bairro, tem cidade, tem estado, tem país, né? Então, assim, tudo isso compõe o atributo endereço, então ele é composto. E o multivalorado, que é aquele que pode ter mais de um valor ao mesmo tempo. Por exemplo, o telefone, né? Uma pessoa pode ter mais de um telefone ao mesmo tempo, mais de um celular ao mesmo tempo, certo? Então, assim, esses são atributos que caracterizam a entidade cliente, ok? Tudo certo até aí? Aí, digamos que eu tenha um outro atributo, ou desculpa, uma outra entidade chamada livro. Livro vai ter um código específico para ele. Também existe um código que ele é único, que é o ISBN, né? Ele poderia ser um atributo candidato à chave, mas nós teríamos também o mesmo problema de CPF, né? Se alguma regra mudar, isso vai afetar todo o banco de dados. Então, o ideal é que livro tenha um código próprio. Então, o livro vai ter um título, livro pode ter um resumo, livro pode ter quantidade de páginas, certo? Então, assim, são coisas que são características de livro. Entidade de livro, atributos de livro. E eu tenho um cliente que ele pode comprar um livro, certo? Cliente compra um livro. Nesse processo de cliente comprar um livro, primeiro existe um relacionamento entre a entidade cliente e a entidade livro, e existem alguns atributos que eles só vão existir enquanto essa compra existir. Por exemplo, a data da compra, o valor da compra, isso eu me refiro ao valor da compra como um todo, e não o valor unitário do livro, certo? O valor da compra. O valor da compra, o pagamento dessa compra. Então, são atributos que eles vão existir enquanto o relacionamento cliente-livro existir. Então, compra, nesse contexto, compra é um relacionamento. É aquilo que une as duas entidades. Deu para entender? Sim?
Não? Pessoal, eu preciso que vocês falem, tá bom? Bom, enfim, eu vou inferir que vocês entenderam e vou seguir, tá bom? Então, o atributo, ele é representado por um círculo, né? E o chave, ele é fechado. O simples e os demais abertos, sendo que os multivalorados, eles têm algo chamado cardinalidade, que vai indicar a quantidade mínima e a quantidade máxima daquele atributo. Por exemplo, celular, eu posso ter nenhum, ou eu posso ter, acho que dois, né? Dois números, é o usual. Posso até ter mais, certo? Que mais? Endereço. Eu posso ter um endereço residencial e um endereço profissional. Não sei. Eu não sei até que ponto vale a pena inserir a cardinalidade nesse contexto, né? Vai depender muito do meu projeto. Que mais? Dependentes. Eu posso ter zero, né? Posso não ter nenhum dependente, posso ter um, posso ter dois, enfim, a quantidade de filhos aí ou das pessoas que dependem de mim, tá bom? Então, deu para entender o conceito de multivalorado? Então, ele sempre vai ter aquela cardinalidade, sempre o valor mínimo e o valor máximo. E nada impede que um atributo ele possa ser composto e multivalorado ao mesmo tempo, que é o caso de endereço, né? Se eu colocar mais um endereço, então eu tenho um atributo que ele é multivalorado e ele é composto pelo motivo que eu já expliquei, né? Ele tem outros atributos dentro dele, que é rua, cidade e assim por diante. Aqui tem um exemplo da entidade cliente. O CPF aqui está como chave, tá vendo? Mas eu já falei para vocês que não é o ideal. O telefone, como cardinalidade, né? Pode ter zero ou mais. Zero N é a cardinalidade, a mínima, e N a máxima. Dependente, eu posso ter zero ou N, né? Eu posso ter vários. Dependente também pode ser um atributo que é composto, porque o dependente pode ter nome, data de nascimento. Sendo, pessoal, que assim, a nível de banco de dados, quanto mais atributos compostos eu coloco no meu atributo que é ligado à entidade, mais eu adiciono dependência ao banco de dados, tá? Porque a gente vai ver que quando isso aqui for transformado em modelo relacional, a tabela dependente, ela vai precisar ser uma tabela fora de cliente, certo? Sendo que essa tabela dependente, ela vai ter uma chave estrangeira, que é a de cliente, dentro dela. Quando eu digo que uma tabela, ela tem uma chave que não é própria dela, que é uma chave que é própria de uma outra tabela, então existe uma chave estrangeira dentro dela. Então, eu vou inserindo dependências dentro do meu banco de dados, tá bom? Deu para entender até agora? Sim? Então, aqui é um exemplo que é meu antigo, ninguém usa mais DVD hoje em dia, mas é só para vocês entenderem como funciona. No exemplo que eu dei para vocês, de cliente compra livro, esse aluga aqui seria a mesma coisa que o compra, é o relacionamento. E aquilo que eu falei para vocês, os atributos, que só existem enquanto essa relação existir entre cliente e DVD, né, ou cliente e livro, esses atributos, eles vão existir dentro do relacionamento, ligados mesmo ao relacionamento, certo? São atributos que são próprios do relacionamento. Esses atributos nem são de clientes e nem são de DVD ou do livro, como eu tinha falado. São próprios mesmo da relação, tá certo? Opa, já terminou? Já terminou. Então, agora eu quero mostrar para vocês o. Ai, cadê? Cadê? Aqui, aqui. O fascículo, conseguem ver aí? Sim, não. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que aqui no fascículo,
A notação, ela parece ser um pouco diferente, tá vendo? Entidade ok, relacionamento ok, mas o atributo parece que a elipse é maior, né? Por que que isso acontece? Porque algumas pessoas, alguns especialistas representam a mesma coisa que eu falei para vocês, o MER, de uma forma um pouco diferente, que é colocando o atributo dentro da própria elipse. É a única coisa que muda, tá bom? Aquele que eu mostrei, ele vinha o círculozinho, né, e o nome do lado, e esse aqui tem o nome dentro da própria elipse, certo? Mas, assim, de resto, o conceito é absolutamente o mesmo. Cardinalidade, com relação à cardinalidade que eu falei para vocês, existem cardinalidades associadas ao relacionamento. Aqui se diz que um aluno, ele se matricula em uma disciplina. Como isso seria possível? Por exemplo, em um curso de idiomas, né? Digamos que lá na escola, a escola só permite que um aluno ele seja vinculado a um idioma, e não mais que um, certo? É uma possibilidade, pode ser uma regra da empresa, não sei. Outro exemplo, a questão da autoescola, né? Um aluno, ele está ligado apenas a uma disciplina daquela autoescola, que seria o próprio curso necessário para que o aluno ele possa seguir com a retirada da CNH. Então, tá bom? Mas, no nosso contexto da universidade, é diferente, né? O aluno, ele pode estar matriculado em mais de uma disciplina. Inclusive, dependendo do período, eu nem sei se o aluno pode se matricular em apenas uma disciplina. Não sei se ele tem liberdade para isso. Eu teria que dar uma pesquisada aí. Mas o que é que eu quero mostrar para vocês? Que a regra do negócio, as regras do negócio, vão influenciar nessa cardinalidade aqui, tá bom? É por isso que é necessário conhecer o contexto, porque senão o modelo ele vai ser desenhado errado. Se ele é desenhado errado, ele vai ser transformado em um modelo relacional errado. E se isso acontecer, ele vai ser programado, o banco de dados vai ser programado errado. E se o banco de dados for programado errado, a gente vai ter um sério problema com relação a custo para consertar tudo depois. Deu para entender? Tranquilo, pessoal? Aqui, ó. Mesma coisa. Uma pessoa dirige um veículo. A carnalidade vocês podem ver também daquela forma que eu tinha mostrado antes, né? Zero N, certo? Zero N, né? Zero mais pessoas dirigem zero mais veículos. Então, isso vai depender da quantidade de associações que é feita, né? De um campo daquela entidade para um campo da outra entidade. Ok? Deixa eu ver, já falei sobre as chaves. Queria só ver mesmo se, olha aqui, um exemplo. Médicos, né? Vários médicos possuem uma especialidade, né? Como que isso aconteceria? Se fosse uma clínica que tem apenas uma especialidade. No caso, uma clínica que é apenas de cardiologia. Vários médicos possuem uma especialidade de cardiologia. Assim, isso é só um exemplo, tá bom? É, ou, no caso, até poderiam ser especialidades diferentes, mas aquele médico só possui uma especialidade, ele não possui mais de uma. Numa clínica que tem várias especialidades, um médico ele só é nutricionista, um médico só é cardiologista, um médico ele não tem mais de uma especialidade, ou não é exigida mais de uma especialidade para cadastro, algo nesse sentido, deu para entender? Aqui o CRM, ele seria uma chave candidata, porque ele também é único, né? Cada médico tem um CRM que é diferente. Mas o certo mesmo é isso aqui, tá? Definir um código, de preferência que seja gerenciado pelo próprio banco de dados e que seja separado de todos os outros dados. Deu para entender, pessoal? E aí, eu tenho o que se chama de teoria relacional, que é quando eu transformo o meu me, né, em relações.
Aqui, como que seria? Se eu fosse pensar na entidade funcionário, né? Eu teria lá o quadradozinho, né? O retângulozinho com o nome funcionário. Eu teria os atributos código e nome, né? Mas aí, trazendo para a tabela, esse código e nome, ele já dá margem para inserção, né? Para cadastro de dados. A princípio, eles eram campos. Agora, quando foram transformados em tabela, já é possível inserir aqui, popular essa tabela, ok? Essas linhas, cada linha do modelo relacional, a gente chama de tupla. A tabela, a própria tabela, que no MES seria a entidade, é chamada de relação, tá bom? E os atributos são os campos, né? Aquilo que eu vou popular dentro do meu banco de dados. Existem algumas regras, né, de transformação do modelo entidade e relacionamento para o modelo relacional. Tá? Existe um mapeamento, né, que é feito, e existem regras relacionadas às cardinalidades, tá bom? Então, assim, essas cardinalidades, por exemplo, um funcionário trabalha em um departamento. Eu vou ter a tabela funcionário, eu vou ter a tabela departamento, eu vou ter o código de funcionário, o código de departamento, e aí é bem separado, né? Assim, as funções, elas são bem separadas. Aqui, como é uma cardinalidade de um para um, então eu não preciso de uma tabela para esse relacionamento trabalha. Não preciso, certo? Eu posso apenas colocar o código de funcionário associado ao departamento. Essa vai ser a transformação do meu modelo conceitual para o meu modelo relacional. Estão vendo aqui? Funcionário continua igual, né? Mas departamento recebe tanto a chave que é própria, quanto uma chave que é estrangeira, a gente chama de estrangeira, que é uma chave que não é própria dela, é uma chave que é própria de uma outra tabela. Tá? Já na relação que é de um para muitos, né, ou no caso aqui, de muitos para um, eu tenho aqui a tabela funcionário que vai acontecer o oposto. Essa tabela vai receber a chave de departamento. E departamento continua normal, né? Com o seu próprio código e aí com o seu nome, certo? Então, só dê uma invertida aí, tá bom? Quando acontece que a relação é de muitos para muitos, né? Muitos funcionários são alocados a muitos projetos. Então, é necessário que exista uma tabela própria para essa relação. E essa tabela, ela vai receber o código de cada entidade, certo? No caso, chaves estrangeiras, né, de cada entidade. E ela vai receber também, se tivessem atributos aqui nessa relação, viriam aqui do lado nessa mesma tabela, é alocado e viriam aqui de lado esses atributos, tá bom? Tranquilo até agora? Sim? Esse basicamente, é o conteúdo da segunda unidade. Eu quero ver aqui com vocês a atividade que é relacionada a essa unidade. Deixa eu ver, unidade 2. Atividade avaliativa. Olha aqui. Aqui vai ter uma um ME, só que esse ME, ele já está descrito já como se fosse um modelo lógico, né? O que é que eu sugiro? Eu sugiro que vocês desenhem isso aqui para vocês entenderem melhor, tá certo? Desenha a entidade aluno, coloca os atributos de aluno, considerando que ID é um atributo que é chave, né? Um atributo único, coloca nome, curso, e-mail, coloca livro como entidade, coloca autor também como entidade, e empréstimo, né? Empréstimo aqui seria um relacionamento, ou no caso, se for aqui, realiza, né? Realiza. Se for realiza, então realiza que vai receber esses atributos aqui, certo? Porque são atributos que só existem enquanto o empréstimo existe.
Aí você desenha tudo certinho e aí responde estas questões. Simples, né? Não tem muito o que fazer aqui, não. Eu coloquei bem fácil mesmo. Eu sugiro que vocês olhem na internet como que são construídos também os modelos entidade e relacionamento, né? Assim, porque dependendo do tamanho do projeto, esse modelo ele pode ser gigante. Eu mostrei aqui um projeto que é pequeno, mas eu posso ter muitas tabelas dentro do meu banco de dados. E pode ser que no futuro vocês precisem fazer também uma engenharia reversa, né? Nós não temos nada com relação à documentação do sistema, o sistema já existe, mas é necessário identificar os problemas para que se possa pensar em melhorias. Para poder identificar esses problemas relacionados a banco de dados, eu tenho que entender o que é que tem lá dentro do meu banco de dados. Então, para isso, eu faço engenharia reversa, né? Eu vou fazer o contrário, né? O sistema existe, então vou desenhar o que existe dentro dele. E para isso eu preciso também entender os conceitos do MER, né? Do modelo entidade de relacionamento, e fazer essa construção, identificar os problemas, tá certo? Alguma dúvida, pessoal? Eu queria entender uma coisa. Eu queria perguntar para vocês, no caso a Luane já me explicou, né, na aula passada, o Juliano, o Tiago, eu queria saber de vocês, porque no caso é reoferta, né? Se vocês reprovaram ou se vocês estão cursando pela primeira vez essa disciplina. Oi, Tiago, eu tenho que ver. Inclusive, o Guilherme saiu agora, né? Ele é da supervisão, ele que sabe a questão das aulas gravadas. Ah, tá. Então é novo para vocês, né? Esses conceitos. Tiago, você me é familiar. Não sei se eu já ministrei alguma disciplina para você, ou se foi participação em algum projeto, ou se você é de alguma empresa. Ou será que eu estou confundindo as pessoas? São muitos alunos, né? Então acho que deve estar confundindo. Juliano, Juliano, não sei se ele pode falar, talvez não possa falar. Eu queria entender, pessoal, o que é que vocês acharam? Assim, acharam que a aula foi complicada? Tiveram dificuldade para entender os conceitos? Vocês conseguiram fazer a atividade da primeira unidade? Bom, com a falta de interação, né, fica um pouco complicado eu ter uma visão do que vocês precisam e como que vocês estão, né? Como que eu posso ajudar vocês? Oi, professora. Boa Oi, noite. boa É, noite. é que eu também tô com o neném aqui, Ah, sim. novinho, aí é meio difícil falar. Ele tava Uhum, chorando, mas assim, eu achei a aula bem dinâmica, assim, aí eu ainda tô lendo conteúdo, né, tô conseguindo me organizar aos poucos, mas até aqui tá tranquilo, né? Aí vou me organizar para mim conseguir concluir as atividades, aí uhum, qualquer coisa, na próxima aula eu tiro alguma dúvida ou entro com o ministrante, né, e tal. sim. Mas por enquanto para mim tá ok, tá? Só entrei para ver a aula mesmo agora. Tá meio apertado aqui, mas só isso. Tá bom, Luana, eu te entendo perfeitamente. Tiago, na aula passada foi basicamente os conceitos principais, né, os conceitos que são a base de banco de dados. O que é banco de dados, o que é sistema de gerenciamento de banco de dados, o que é um sistema de banco de dados, né, mais assim, esses conceitos, sabe? Mas eu acredito que já vou postar a aula, deve ter tido algum problema nesse sentido.
Caso não postem, tudo está lá no fascículo, tá bom? Inclusive, esse fascículo, ele tem, assim, os capítulos até pequenos, né? Certo? De qualquer forma, tem também o material complementar. Eu saiba mais, que aí tem algumas, um conhecimento a mais, né, que vocês podem buscar nesse sentido, tá certo? Então, assim, essa aula de hoje, ela é assim, considerada um pouco mais prática, certo? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Inclusive, eu estava fazendo hoje isso, só que eu não vou poder mostrar o diagrama que eu estou fazendo, porque, como é de projeto de empresa, então não dá para mostrar, mas vamos ver aqui. Draw. Aí, draw aí. Que coisa. Já apareceu aqui um modelinho. Esse aqui é um modelinho, um rascunho também de um modelo de entidade relacionamento, de um MER. Aqui eu tenho funcionário, tenho o código de funcionário, um atributo simples para nome de funcionário, código de projeto, nome de projeto para projeto, funcionário é alocado a projeto. Um ou mais funcionários é alocado a um ou mais projetos. Aí eu quero editar isso aqui, certo? Isso aqui é um aplicativo, um sistemazinho, né, que ele permite que você consiga desenhar vários diagramas aqui dentro dele. Eu posso alterar isso aqui, eu posso fazer várias coisas, tá? Eu posso dizer que deixa eu ver, projeto, ele tem um contrato, certo? Posso atribuir aqui as linhas. Essa linha, ela não pode ser desse tipo que eu coloquei aqui, ela precisa ser reta. Cadê? Olha que muda aqui. E a gente sofre um pouquinho para poder ajustar aqui as setas. Na verdade, assim, a gente chora, na verdade, dependendo da pressa, achar um pouco mais para baixo, para ver se. O projeto, ele tem um contrato. Essa ficou retinha. O projeto só existe enquanto o contrato existir. Então, ele pode ter aqui uma data, né? Uma data. Oi, uma data. Na verdade, talvez o prático mesmo seja eu só copiar, né? O atributo, sim. Será que ele vem com a linha? É porque a linha é tão chatinha de colocar e ela não veio com a linha. Triste. Eu vou voltar tudo. Eu posso colocar uma outra linha puxando para cá. Cadê a linha dele? Tá vendo? Não ficou tão retinha como as outras, né? Mas isso pode ser ajustado depois.
data, posso colocar outras coisas aqui, posso colocar a cardinalidade, e assim eu posso ir aumentando o meu modelo de acordo com o escopo, né, do meu projeto, tá? Aqui no Draw.io, tenho todas os símbolos, tenho símbolos relacionados ao ML, tem tudo aqui que vocês imaginarem, tá vendo? Dá para fazer a especificação praticamente completa do meu sistema utilizando essa ferramenta aqui. Se fosse mudar para o modelo relacional, eu também tenho aqui essa estrutura, ó, o nome do funcionário e os atributos dele. Cada atributo, pessoal, a gente vai ver mais para frente, ele tem um tipo, certo? Aqui eu posso ter, pode ser um inteiro, tipo int. E assim vai. Então, assim, eu posso transformar já aos poucos o meu modelo entidade relacionamento em um modelo relacional. Eu vou copiar e colar porque para ser mais prático. Projeto, olha, hoje. Aqui é nome do projeto, na verdade, tá? Não é nome do funcionário. Nome do funcionário está na tabela de funcionário. Nome, tá? Ops. E aqui eu tenho a tabela alocado, como é de N para N, então eu vou ter aqui nessa tabela, que eu posso até chamar, colocar um nome mais adequado para ela, alocação, por exemplo, vai ser a mesma coisa, e aí eu coloco o código de projeto e o código de funcionário, e aí faço a junção dos dois. Lembrando que eles precisam ter exatamente o mesmo tipo, né, da tabela de origem. Do contrário, vai dar um erro. Tá? Gente, é difícil. Bom, também posso fazer os relacionamentos de acordo com o que eu tenho aqui nas minhas cardinalidades, mas isso a gente pode ver mais para frente. Deu para entender como que funciona? Modelo entidade relacionamento, MER, que é o modelo conceitual, modelo já relacional, que é o modelo lógico, modelo mais lógico. Tá? E aí o modelo físico já seria a implementação de fato na SQL. Deu para entender, pessoal? Sim? Não? Não sei se interessa a vocês esse, esse link aqui. Aqui, olha. Ah, esse é o Draw.io, o Anderson. Ele está disponível, sim. Ele não é pago, não. E uma coisa que é bem legal dele, deixa, eu vou compartilhar aqui para poder mostrar para vocês. Uma coisa bem legal dele é que, assim, não dá para ver pelo meu, talvez não dê, porque eu já abri, né, direto, inclusive eu tenho usado muito ele para um projeto que eu estou fazendo agora, estou participando, que eu gero todos os diagramas para essa empresa, né,
E então, eu tenho usado muito, mas se você vem aqui, ó, em arquivo, em ficheiro, você pode criar um novo projeto, você pode abrir de um projeto existente, né? Então, assim, vai que você tem algum projeto no Drive, no OneDrive, no Dropbox, enfim, você consegue abrir, você consegue salvar, e aí você consegue compartilhar também, e você pode fazer exportações. Ah, eu quero salvar esse modelo. Então, eu posso transformar em uma imagem e posso salvar. Assim como transformar em PDF, HTML, enfim, tá? O que eu acho bem legal nele é porque ele é muito rico em termos de elementos. Ele tem muito elemento, então praticamente dá para fazer tudo aqui, certo? Sem você precisar pagar nada. E quando ele salva a imagem, pessoal, a imagem fica perfeita, tá? É justamente, e o seu diagrama pode ser gigante. Ele cresce junto. Então, ele é bem legal. Eu tenho diagramas, assim, bem avançados. Eu faço tudo usando ele mesmo. Tem muitas ferramentas que são pagas, mas, assim, se você tem algo que você pode fazer, pode utilizar com bastante recurso, né? Então, nem tem necessidade de pagar, tá bom? Esse aqui, agora não, mas quando vocês estiverem cursando disciplinas bem específicas por exemplo, orientação a objetos, algumas disciplinas mais voltadas para engenharia de software, isso aqui vai ser bem útil, tá? Esses recursos aqui. Espero que seja útil aí para vocês. Ok, pessoal? Ah, se alguém puder me lembrar, eu queria mostrar para vocês na próxima aula uma ferramentazinha que você gera o código e ela já transforma no modelo, que também ajuda. Só que assim, o que é que eu acho dessas ferramentas é porque dependendo, ele gera o diagrama todo torto, sabe? Daí você acaba tendo mais trabalho para ajeitar. Então, depende muito aí do que é útil para vocês, tá bom? Certinho? Alguma dúvida? Não? Que bom que vai ser útil para vocês, certo? Mas tem uma infinidade, tá? Eu gosto dela porque ela é bem completa, mas tem infinidade aí de ferramentas, tá? Eu sugiro que vocês, eu não sei, né, se vocês já trabalham na área, mas é bom brincar um pouco, sabe, com essas ferramentas, porque a gente aprende bastante na prática. Eu trago os conceitos para vocês, né? Mas o ideal mesmo é trabalhar isso na prática, né? Certo? Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre o modelo racional e a gente vai também ver modelo relacional, e a gente vai ver também um pouco de SQL, tá? Já começando aí com SQL, certo? Aprendendo tudo de zero. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês, tá? Só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Aqui, ó. Deixa eu só compartilhar. Vocês viram aqui algo bem simples, né? Olha isso aqui. Ai, cadê? Olha isso, esse modelo. Olha só o tamanho dele.
Um departamento, ele gerencia disciplina, o professor pertence ao departamento, o professor leciona disciplina, né? Tem o professor da disciplina. A disciplina, né? Não, o professor ele leciona, ele é um professor de uma disciplina que é leciona, que aí tem a disciplina. Isso aqui ficou bem confuso, né? Olha, a gente poderia dar uma ajeitada, inclusive, nesse modelo, tá? Ó, esse prof. disciplina aqui, ele era desnecessário, porque é como se a pessoa quisesse misturar um modelo de entidade de relacionamento com um modelo relacional. Porque a gente já sabe que por ser um relacionamento de N para N, vai ter uma tabela que vai juntar, né, o código de professor com o código da disciplina, tá? Então, assim, isso aqui seria meio que desnecessário. Só que isso é visão de projeto. Na minha visão de projeto, isso aqui é desnecessário. Na visão de projeto da pessoa que fez, então, não sei, né? Pode ser que faça algum sentido, certo? O departamento ele controla o curso ele gera uma turma, o aluno pertence a uma turma. Aí tem outro ponto aqui também, né? Que o aluno ele pertence a uma turma, sendo que a data de início e a data fim dessa turma foi colocada na turma, sendo que pelo certo essas datas eram para estar aqui no relacionamento, porque uma vez que a turma acaba, isso deixou de existir, né? Esse relacionamento deixou de existir, né? Se fosse para o curso como um todo, faria sentido, porque aí tem os formandos, e aí para os formandos é interessante ter a data de início e a data de fim de curso, mas não sei, a não ser que a turma seja de fato aquela turma que serão os formandos, né? A turma de 2026.1 também teria que ter uma descrição para a gente entender melhor esse projeto. Tá, vamos seguindo. O aluno ele tem um histórico, né? O histórico pertence ao aluno. E aqui vocês estão vendo um monte de chave, né? Várias chaves. Olha uma coisa aqui que também não vai funcionar, ó. Aqui nessa entidade prof. disciplina, os dois atributos, eles foram colocados como chave. Sendo que aqui, na verdade, essas chaves elas são estrangeiras, né? Elas identificam outras tabelas. Essa chave, na verdade, é daqui, de código professor, e a outra de disciplina, né? Então, assim, essa repetição, ela é redundante aqui. Isso aqui é como se fosse um autorrelacionamento. Ó, uma disciplina, ela depende da disciplina. O que que isso quer dizer aqui? É quando a disciplina, ela possui pré-requisito. Tem no caso de vocês? Por exemplo, para cursar banco de dados, você precisa ter cursado, não sei, engenharia de software, certo? Ou então, para cursar engenharia de software 2, você precisa ter cursado engenharia de software 1. Então, isso aqui é um exemplo de pré-requisito. É uma recursividade aqui, digamos assim, tá? E essa disciplina compõe o histórico, a mesma coisa, ó, mesmo problema identificado aqui, né? E aqui os relacionamentos, teria que ver também se tem alguma inconsistência nesses relacionamentos, assim, na minha visão, certo? Mas isso aqui é um exemplo bem legal, no sentido de o quanto o banco de dados ele pode crescer, né? A gente começa só com um exemplo simples, professor leciona a disciplina, quando na verdade tem muito mais coisas aqui associadas, né? Aqui, por exemplo, poderia ser o caso de vocês, da universidade. Poderia ser o banco de dados de uma universidade, claramente, certo? O que que a gente poderia mudar aqui com relação a professor? O professor, ele tem uma titulação na universidade, né? Ele pode ser especialista, mestre, doutor. Que mais, na visão de vocês? O aluno está matriculado em curso, e ele só pode se matricular em um curso, também é o que acontece com vocês.
Olha aqui o caso do atributo composto, endereço, e aí ele vai se decompondo em outros atributos, rua, número e CEP. Olhando assim, vocês conseguem entender esse diagrama? Sim? Não? Vou ter que sair aqui para ver se vocês escreveram. Sim, deixa eu ver aqui. Anderson, deixa eu ver o que você escreveu, tá? Dá para usar o seu software de gerenciamento, de controle. Ah, de uma usina de asfalto, legal. Qual devo usar no banco de dados? Ah, isso vai depender muito do que você. SQL, SQLite. E o software é muito robusto. Ixi, é pesado, né? Bem pesado. É. A gente teria que dar uma pesquisada boa, né? Porque normalmente a gente usa mais para esses sistemas e empresas que são sistemas assim relativamente, mesmo que eles sejam complexos, mas eles não são tão pesados, né? A não ser assim que a gente esteja tratando de softwares legados, mas aí já é algo assim que meio que foge, né, do escopo. Normalmente, quando a empresa tem aquele sistema legado, ela faz de tudo para não mexer nele, para deixá-lo quietinho, né? Então, normalmente os sistemas que eu mexo, eles são complexos, mas eles não exigem tanto. Ou a empresa também tem aquele servidor, já tem aquela estrutura, né, para atender ao que o sistema ele precisa, né? Então, teria que dar uma pesquisada melhor, tá, Wanderson? É, deixa me ver. Sim, aí eu queria saber, né, se vocês entenderam esse diagrama. É, tem que dar uma pesquisada aí. Entenderam o diagrama? Foi simples? Foi como que é? Sim? Tranquilo? Então, basicamente é isso. Agora imaginem, pessoal, transformar esse diagrama aqui, que eu mostrei para vocês. Imagina codificar tudo isso aqui. Chega a dar uma tristeza, não dá? É. Tem que ver, né, os relacionamentos, tudo certinho, está tudo correto para poder partir para a implementação, tá bom? Então, essa é a ideia do, do banco de dados, né, dos conceitos relacionados ao projeto de banco de dados, modelagem conceitual. Vocês viram que a modelagem conceitual dá para entender um pouco, né? Assim, se uma pessoa que não tem conhecimento ela olhar, ela pode ter aquele susto, mas com uma certa calma ela consegue entender. Mas aí a gente pode ir traduzindo isso para algo mais complexo, e é assim, dessa forma que eu mostrei para vocês, que a gente começa, tá bom? Alguma dúvida? Ficou mais claro? E esse diagrama que eu te mostrei, ele é um diagrama, assim, bem complicado, sabe? Claramente ele tem vários problemas, vários mesmo. Parece, assim, me parece como se fosse um diagrama que foi feito a partir de engenharia reversa, porque ele tem problemas e mais. Deixa eu ver aqui. Daí, se vocês verem o modelo que é modelo relacional, né, que ele bem desenhado, bem correto, ele já fica bem mais complexo. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidamente. Não é esse, não. Deixa eu ver. Esse aqui, olha.
Ops, olha aqui. Tá vendo? Já aparecem os IDs. E aí, aqui ainda faltaram os tipos, né? Pelo certo, é para ter o tipo. As cardinalidades já são representadas de uma forma diferente, tá? Então, o nível, né, de granularidade, ele vai aumentando. E o nível de abstração vai baixando, baixando no sentido de que isso aqui já é muito próximo do próprio sistema, né? Já dá para ser traduzido aqui em SQL, se for um banco de dados relacional, certo? Já daria para programar isso aqui, certo? Criar a tabela IPS, inserir os códigos, inserir os campos. A pessoa que entende de banco de dados, a pessoa que programa, pegando isso aqui, ela facilmente já consegue programar, tá bom? Certinho? Então, ok, pessoal, basicamente é isso. Vejam o- a atividade ela é relativamente simples, né? Porque o diagrama é pequeno, mas já é um pontapé aí para vocês pesquisarem o assunto, se isso interessar vocês, tá certo? É utilizado, tá? Tenho utilizado esse conteúdo já há bastante tempo, mesmo com todas as inovações. Muitas empresas ainda se prendem a modelos relacionais, então é um conhecimento que não está obsoleto, certo? Super útil, vocês podem utilizar aí na vida de vocês, no trabalho de vocês, se vocês quiserem, precisarem. Combinado? Então, eu deixo vocês por aqui, né? A gente se encontra no próximo encontro, na próxima semana. É próxima semana, né? Apesar do carnaval, mas nós teremos aula na próxima semana, dia 19. E a gente vai conversando mais sobre o conteúdo, ok? Oi, pode falar. Uhum, as atividades. O que que você quer saber sobre as atividades? Uhum. Já fez? Já conseguiu fazer? Já fez tudo? Aí, atividade, isso, é um clube, isso mesmo. É, que legal. Quem corrige a atividade de vocês são os tutores, tá? Então, eu acredito que eles vendo o que tem algo a mais, né? Com certeza eles vão dar aí uns pontinhos aí para vocês, né? Assim, no sentido de ser o ponto completo. Não, tem problema não. Na verdade, é até um extra aí, né? Tá? Já se adiantou, na verdade, né? Então, tá ótimo. Certo? Problema nenhum. Então tá bom, pessoal. A gente se vê na próxima quarta. Vão fazendo as atividades. Qualquer coisa vocês mandem mensagem, tá? E, e é isso. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Boa noite.